A palavra se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, nos versículos de 6 a 13. Eu lerei e peço aos irmãos que acompanhem com interesse genuíno pela voz do Senhor. Assim diz o texto: Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Curve a sua fronte, podemos todos assentar e orar. Deus bendito, o Senhor é o Pai das luzes. O Senhor é quem habita em luz inacessível, a qual homem nenhum pode penetrar. É o teu Filho, a expressão exata do teu ser, que faz a exegese do teu ser. Ele é o hermeneuta de Deus. E pelo Espírito Santo nos revela quem é Deus. Por isso temos diante de nós as Escrituras que nos dão testemunho acerca de teu Filho amado e, portanto, de quem é o Senhor. Estas Escrituras, ó Deus, são vivas e objetivamente há o hálito do Senhor. Ela não se torna a tua palavra, Deus. Ela não contém a tua palavra. Mas as Escrituras são as tuas palavras. E quanto à tua palavra, Senhor, aprove a ti revelar o Verbo, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, perfeito homem e pleno Deus. Nós queremos conhecer mais do Senhor através dele, do teu Verbo encarnado. Socorre-nos, ó Deus, pelo teu Espírito nesta manhã. Haja, Deus, de tal maneira que sejamos marcados por tua palavra, impactados por ela, e assim o teu nome seja exaltado. Nós te suplicamos isto, ó Deus, com o nosso coração palpitante. Nosso desejo sincero, ó Deus, nesta manhã, é de que a tua voz não passe por nós, mas ela produza o fruto da justiça. Faça isso, ó Deus, não por nós propriamente, mas por amor do teu nome. Pois nós somos tidos por testemunhas do Senhor e não queremos invocar o teu nome em vão. Não queremos que os ímpios olhem para nós e, tal como ridicularizaram muitos dos servos do Senhor no passado, como Sansão, colocando-o numa roda e tripudiando do teu servo. Nós queremos, ó Deus, causar impacto àqueles que nos observam, exalando o bom perfume de Cristo Jesus em nossa vizinhança, em nossa família, no lugar onde trabalhamos,
e nos comunicarmos com aqueles que expandem o reino de Deus para além dos mares, em muitos lugares, àqueles que nunca ouviram falar do Senhor. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos, fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Conforme vimos, irmãos, na semana passada, quando o reverendo Jailson ministrou a palavra de Deus, dando início a essa sequência de sermões no Evangelho de João, João provou que Deus não existe, que Jesus não existe. Pastor, é isto mesmo? Sim, mas eu explico. O prólogo do Evangelho de João, meus irmãos, tem em vista deixar claro que Jesus é Deus. E de acordo com a origem da palavra existência, surgir a partir de, esta é a origem da palavra no latim, ex istere. Significa, meus irmãos, que todos nós que estamos aqui, de fato, neste sentido, conforme eu acabei de declarar, existimos, nós partimos de alguém. Nossa vida, como diz Paulo, no Areópago, nós nos movemos e existimos no ser de Deus. Neste sentido, não podemos falar que Deus existe, mas que Ele subsiste em três pessoas distintas. Deus não está, Deus é. E, portanto, mais uma vez, não podemos falar que Deus existe neste sentido, como dependendo de um outro ser para existir. Mas as pessoas da Trindade existem no sentido da sua presença, no ser, na mesma essência do mesmo Deus. Jesus é então Deus. Ele estava com o Pai antes da criação, na criação e depois da criação. Tem um relacionamento distinto daquele que nós temos com o próprio Deus. Ele é Deus de Deus, como dizem um dos nossos credos. Ele não é criado, mas gerado do ser divino, eternamente gerado. Esta é a conclusão inevitável, meus irmãos, das palavras de João, logo neste prólogo, que resume também outros assuntos que o evangelista tratará no decorrer do seu evangelho, e que são retomados de forma sucinta, obviamente, no seu epílogo, ao final do evangelho. O Senhor Jesus é luz, e nós vamos observar que no decorrer do Evangelho, Ele dirá a esse respeito, Ele tratará a esse respeito. Temos também aqui neste prólogo a palavra testemunho, como acabamos de ler, em relação a João Batista. Também no decorrer do Evangelho veremos este assunto sendo pormenorizado, tratado em detalhes pelo evangelista, e ele é muito importante. É por esta razão que ele aparece logo no início. Temos também a palavra vida. Vida é muito importante em João. De sorte, irmãos, que neste início do Evangelho, quando João deixa claro quem Jesus é, a sua origem, quanto à sua origem, a sua pessoa, ele é Deus, de Deus, Ele é o Verbo. Também o evangelista vai tratar a respeito de outros assuntos que têm relação direta e que descortinam a pessoa de Jesus Cristo. A sua missão, o que Ele veio fazer. Ele é alguém que saiu de algum lugar para estar aqui conosco, nesta terra. E nestes versículos de número 6 a 13,
nós demos então este tema: Jesus, a única e verdadeira luz salvadora. Cada parte deste tema será, portanto, tratada de acordo com o fluxo do nosso texto. Jesus, a única e verdadeira luz salvadora. Observe então, meus irmãos, nos versículos de número 6 a 8. Jesus, a única luz, a única, veja. Surgiu um homem enviado por Deus. É interessante como nós podemos observar a palavra homem. Antes do encontro de Jesus com Nicodemos, nos é dito que o Senhor Jesus conhecia os homens. Ninguém precisaria falar com ele a respeito da natureza humana, porque ele mesmo conhecia quem eram os homens. E logo a seguir, quando começa a ser narrado o encontro de Jesus com Nicodemos, havia um homem. E as ocorrências desta palavra podem ser de fato corriqueiras, se relacionando à pessoa dos homens, mas também há um elo inevitável concernente a o que os homens são. Então o evangelista, quando diz, surgiu um homem enviado por Deus, está nos falando neste momento, contrastando com aquilo que vinha dizendo a respeito de Jesus. Jesus é Deus, mas há um homem conectado com este Jesus. De sorte que nestes versículos, meus irmãos, nós vamos entender a necessidade do testemunho em relação a Jesus Cristo. E a razão pela qual João Batista está aqui, parece estranho, não é? Porque o Evangelho vem falando a respeito de Jesus e de repente aparece João Batista. Não seria mais lógico o evangelista continuar falando a respeito de Jesus? Não. Para os seus propósitos é muito importante que João Batista entre em cena neste momento. Não só, meus irmãos, em relação às profecias do Antigo Testamento, podemos citar Isaías no capítulo 40, quando o próprio João Batista diz ser ele a voz do que clama no deserto, como também Malaquias, que enfatiza a vinda do Elias antes da vinda do Senhor. Ele converteria os pais, os filhos ao Senhor através da sua pregação. Surgiu um homem enviado por Deus. Então João deixa claro que Deus cumpriu a sua promessa em relação à vinda do Messias, e o que atesta este fato é a presença de João Batista. Daí a necessidade de tratar a respeito deste homem. A esta altura, a palavra de Deus se cumpre. A prova é que João Batista aparece em cena. Para fazer o que exatamente? Ele tem em vista um único objetivo: singularizar, destacar, deixar claro que Jesus é o Messias enviado. Ele precisa preparar o terreno para que pisem sobre ele os pés santíssimos do Redentor. Com uma mensagem duríssima, como nós bem sabemos. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Então, aqui está, portanto, declarada a necessidade. João Batista veio para dar testemunho de Jesus. E por qual razão o testemunho é tão importante? Meus irmãos, nós podemos apreender a necessidade do testemunho a partir da estrutura da realidade. Deus mesmo fez a realidade desta maneira. Veja, quando nós entramos em qualquer atividade de conhecimento, seja para redigir uma monografia, ou então para aparafusar alguma coisa na parede, qualquer coisa. Nós não estamos num movimento aleatório, randômico,
Nós temos uma série de pressupostos, nós temos uma série de tradições, de testemunhos. Alguém já disse o fato escandaloso da pesquisa científica. Suponhamos um médico que está diante de um paciente e diz que está doendo o seu corpo todo. Ele precisa começar a pesquisar. E cada médico que com certeza está aqui sabe da aflição que é este momento. Então, as Escrituras nos mostram, meus irmãos, que Deus está por detrás desta atividade de conhecimento. Davi fala isso muito claramente no Salmo 139, quando diz que os seus pensamentos são determinados por Deus. Não haveria condições alguma, meus irmãos, da ciência existir se não houvesse estabilidade entre o objeto a ser conhecido e aquele que pesquisa o objeto. Se nós estivéssemos numa situação caótica, não poderíamos jamais chegar a definir aquilo que está diante de nós, a ter conceitos a respeito da realidade e, consequentemente, testemunha. A testemunha. Vocês já repararam que no Antigo Testamento existe essa estrutura? Deus não deixa que os israelitas julguem precipitadamente quem quer que seja. Está estabelecido lá na lei, e João vai trabalhar essa temática do testemunho. Você não pode aceitar acusação sem que não se estabeleçam testemunhas acerca dos fatos. E por qual razão isto, meus irmãos? Porque embora os homens não possam apreender toda a verdade, mas eles podem dizer a respeito da verdade. É por isso que deve haver um julgamento. E isso também mostra que a verdade, embora esteja sendo testemunhada dentro de nós, como por exemplo Paulo fala, que ninguém pode se dizer efetivamente ateu, Deus tem um testemunho de si impresso no coração do homem. Embora esta verdade seja testificada por Deus em nós, prova que ela não pertence a nós é o fato de tentarmos apagar o testemunho da verdade e não obtermos êxito nisto. Os homens não podem dizer não a Deus, embora digam. Mas eles nunca conseguem chegar coerentemente a este fato, porque o testemunho de Deus está lá, impresso. Deus estruturou a realidade assim. Os homens testemunham. As suas obras, boas ou más, testemunham, declaram. Elas emitem uma mensagem, é impossível que isso não aconteça. Tem que acontecer. Mas Deus, como Ele mesmo estabeleceu o testemunho, na realidade, aprove ao nosso Deus também fazer isto em relação à mensagem do Evangelho. Deus poderia atingir os israelitas com a sua manifestação antropomórfica. Como assim, pastor? Deus poderia usar as ondas e manifestar a sua voz. Deus não tem voz, não sei se você sabe disso. Deus é espírito. Ele não tem um aparelho para falar. Mas Ele usa, Ele manifesta a sua presença através de voz audível. Deus poderia fazer isto, mas Ele não quis. Mas Ele enviou João Batista e assim tem feito, meus irmãos, com todos aqueles que pregam a palavra de Deus. O Senhor Jesus estabeleceu isto para a propagação do Evangelho. Os homens testemunhariam a respeito deste Evangelho. Sem este testemunho, sem a pregação, sem a palavra pregada, jamais os homens crerão. É necessário que eles ouçam a respeito do Evangelho. Você se lembra bem da ocasião em que Deus converteu Cornélio, o centurião.
ele moveu a vida de Pedro, revelando-lhe que aos gentios estava aberta a porta da salvação, mas mandou que ele fosse à casa de Cornélio, e que Cornélio ouvisse o que Pedro tinha a dizer. Veja, meus irmãos, que privilégio do fazer com que homens participem deste processo glorioso da salvação. O testemunho, meus irmãos, produz comprometimento, porque aquele que testemunhou algo, é inevitável que ele não passe adiante o que viu. A palavra testemunha, testemunhar, é de onde nós derivamos a palavra mártir, que significa alguém que foi marcado. Suponhamos alguém que veja um incêndio, aquelas imagens, as labaredas impressionantes, de fato marcam a sua vida, marcam a sua memória, marcam os seus sentimentos, marcam a sua vontade. E aquele que foi atingido por estes fatos, atos e palavras, é marcado e, portanto, testemunha. É a respeito disto que João Batista veio fazer. Ele foi marcado pela presença de Deus, comissionado pelo Senhor para dar testemunho. E tal como Paulo fala aos coríntios, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de João Batista se ele não desse esse testemunho a respeito de Jesus. Ele sabia muitíssimo bem o que deveria fazer, testemunhar a respeito de Cristo. Esta é a necessidade. E nós vamos ver, meus irmãos, por exemplo, no Evangelho de João, que as Escrituras testemunham a respeito de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz isso aos seus oponentes: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus dá testemunho acerca do Pai. O Pai testemunha acerca do Filho. O Espírito Santo da verdade, viria para testemunhar a respeito de Jesus. A própria estrutura, a relação intratrinitária de louvor e adoração, é porque ambos estão marcados um pelo outro, pela glória um do outro, e eles testemunham a respeito um do outro, e este poder da verdade, de comunicar a verdade, atinge os homens de tal modo que eles não podem agir senão testemunhar, porque foram marcados pelo próprio Deus. Se você e eu que estamos aqui nesta manhã titubeamos quanto ao nosso testemunho de hastear a bandeira do Evangelho, é porque provavelmente nós não fomos marcados, porque todo aquele que foi marcado pela mensagem do Evangelho, mesmo testemunhada a partir de um homem, mas testificada pelo Espírito Santo no seu e no meu coração, se isso aconteceu, não há outra coisa a sair da sua boca senão louvor, adoração. Abba, Pai. A primeira atitude de alguém que foi marcado pela palavra, como diz Paulo aos Gálatas, é clamar ao Pai, orar, e já clamar por Deus como seu Pai, invocando-o segundo a relação que Ele mesmo, Deus vivo, estabeleceu conosco. O Senhor Jesus diz, quando fala a respeito da videira, ser Ele a videira no Evangelho de João, diz que, declara aos discípulos que eles são suas testemunhas. Irmãos, será que você consegue entender que os discípulos, quando negaram a Jesus, a não ser o filho da perdição, mas lembremos-nos que todos negaram, não apenas Pedro, mas todos. Mas Pedro em particular, meus irmãos, por que ele chora? Porque ele diz que, ele declarou que morreria por Jesus. Mas irmãos,
ele não poderia jamais negar as marcas de Jesus. Ele andou com Jesus, ele comeu, ele andou sobre o mar, ele viu a glória do unigênito do Pai. E isto o marcou. Ele viu a humildade de Jesus quando banhou seus pés, encarnando a figura profética de Isaías do servo sofredor. O servo, o Eved. Testemunha. Portanto, meu amado irmão e irmã, nós devemos testemunhar. Testemunhar. Outra coisa que aprendemos acerca da figura de João Batista nesses primeiros versículos é concernente à humildade. Porque veja, João, o evangelista, deixa claro que João Batista não é a luz, mas isto é óbvio. E aqueles que foram ter com João Batista perguntaram para ele quem ele era. E ele deixa claro que ele não é o Messias, que ele não é o Elias no sentido de ser reencarnado, ele é o Elias no sentido de vir no espírito de Elias. As pessoas perguntaram para ele de forma supersticiosa, porque criam neste retorno do próprio Elias. Mas o Elias que aparece em Malaquias é João Batista. E isto o próprio Senhor Jesus testifica. Então João Batista declara por diversas vezes que ele não é. João diz, o evangelista, que João Batista não é a luz. E exatamente este é o fato, irmãos, da humildade. A testemunha é alguém que testifica acerca de uma verdade que não pertence a ela. Embora ela ateste de fato a verdade em seu coração, esta verdade foi atestada por uma outra pessoa. Esta verdade não lhe pertence. E por isso João Batista diz claramente, a sua missão é dar holofotes a Cristo Jesus. Ele é a única luz. Eu não posso ter mérito algum. O cientista, portanto, quando descobre a verdade, o testemunho que ele nos dá deveria ser não para a glória dele, mas a glória da verdade, porque a verdade não foi construída por ele, mas foi descoberta por ele. A verdade já estava lá, e o mesmo então com João Batista. A verdade, meus irmãos, pertence somente a Jesus. Ele é a verdade. E João Batista, então, se negou a se apropriar de qualquer reputação que ferisse esta singularidade que pertence somente a Jesus. É por esta razão que eu, quando leio o Evangelho de João, irmãos, eu fico muito emocionado com João Batista. Reverendo Jailson e eu sabemos exatamente o que está no coração de João Batista. Eu nunca quis ser pastor, irmãos. Mas logo quando fui atingido pela verdade, não era só ouvir, era também clamar, era também proclamar. Não era só entender, mas era também transmitir, fazer entender. E eu comecei a sentir uma alegria nisto. É a alegria de João Batista. Vamos ler? No capítulo 3. A isso João respondeu. No versículo 27, irmãos. Capítulo 3, versículo 27. A isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria
quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E João Batista desaparece no Evangelho de João, como neblina. Portanto, o intento do evangelista João, ao falar de João o Batista, é nos mostrar, meus irmãos, o que é devido a este Jesus, testemunho, porque fomos marcados, e adoração exclusiva. Ele não é o Cristo, assim como nós não somos, e não podemos tomar o lugar do noivo. Só o noivo tem a noiva. A igreja não nos pertence, meus irmãos, mas pertence a Cristo. E esta é uma grande lição que, como pastor, nós sempre temos que aprender. Meus colegas amados presbíteros, a igreja de Cristo. E a nossa alegria deve ser Jesus sendo gerado nos corações dos filhos de Deus. Essa é a nossa alegria. É de ver Cristo sendo exaltado, glorificado, e nós como instrumentos débeis, vasos de barro, trazendo essas riquezas gloriosas das insondáveis riquezas de Jesus, do conhecimento de Deus, fazendo com que somente o nome de Cristo seja magnificado. Irmãos, enquanto nossa alma não aterrissar neste aeroporto glorioso da glória que é devida somente a Cristo, enquanto o nosso navio não se atracar neste porto seguro, a nossa alma não terá sossego, porque quando queremos, meus irmãos, ter mais daquilo que não é nosso, a glória de Deus, ficamos ressecados. Mas quando passamos a ouvir Jesus, que mais bem-aventurado é dar do que receber, dar glórias a Deus é mais glorioso do que receber glória dos homens. É mais glorioso dar para receber de Deus o louvor. Por esta razão, a figura de João Batista no prólogo do Evangelho nos incita a pregar a palavra e fazê-lo com humildade, querendo que somente, unicamente, Jesus apareça. A seguir, nos é dito o tema, a única e verdadeira luz salvadora. Observe então o versículo de número 9. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. É um texto extremamente debatido. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esta luz que fala João, o evangelista. Que luz que é? Graça comum? Deus então dá aos homens sabedoria, embora eles sejam ímpios, mas um acesso à verdade. É a revelação natural? É a revelação especial, a revelação natural que Deus imprimiu na criação, na providência, na consciência? Ou é a revelação especial comunicada somente a partir do Evangelho? Os teólogos debatem acerca desse assunto. O que seria esta luz? Meus irmãos, vejam. A verdadeira luz que ilumina todos os homens. D.A. Carson tenta uma saída.
Ele não fecha nem com a revelação especial, nem com a natural. E diz que é uma luz sobre os homens, que desmascara quem os homens são. Não posso concordar, embora com todo o respeito e na minha pequenez ao grande teólogo batista e expositor bíblico Carson. E por qual razão? Porque o texto está dizendo que não é uma luz sobre os homens, mas é uma luz que ilumina o homem. Mas se ilumina salvificamente, então todos os homens são salvos? Bom, se você lê todos, como se fossem todos e cada um dos homens, aí de fato não pode ser. Porque o texto está dizendo logo a seguir que algumas pessoas não foram iluminadas. Preste atenção. Que todos os homens seriam esses então? Veja no versículo de número 7. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Todos os homens creram em João Batista? Não. Então o todos, segundo o contexto, não é todos e cada um dos homens sobre a face da terra. Quem são então esses todos os homens? São todos os tipos de homens, irmãos. Quando a gente diz assim, ontem no cinema foi todo mundo de Limeira, a gente está querendo dizer isso mesmo? A gente está querendo dizer que um contingente significativo, diverso, foi até o cinema. Essa é a razão pela qual, irmãos arminianos, ficam tropeçando nos textos bíblicos, impondo um significado estranho ao texto de acordo com o seu contexto. Então, o que João Batista está dizendo é que Jesus, de fato, ilumina. E qual luz é essa, então? É a luz da salvação. E por que digo isso, irmãos? À luz do contexto também. Preste atenção, no capítulo 1, no versículo de número 4 e 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. O nosso evangelista mostra que esta luz é oposta à treva. E não está falando propriamente, meus irmãos, das trevas no sentido físico, mas no sentido espiritual. Porque o seu assunto, no decorrer do texto e adiante do Evangelho, é justamente esta luta dos homens que estão em trevas, que na verdade eles são as trevas, os homens estão em trevas e eles propriamente são trevas. Estes homens lutando contra Deus. E o que João está dizendo então, irmãos, é que Jesus é uma luz inevitável. Jesus, a palavra verdadeira, não é somente em sentido moral, também, mas no Evangelho de João é a derradeira, a luz de fato, a luz cabal, a luz definitiva, a coisa em si, é a luz propriamente. E esta luz que o próprio Jesus irradia, é a luz da redenção, a luz pactual que traz o homem das trevas, que o transporta das trevas para o maravilhoso mundo do amor da Trindade. É a luz que ilumina todos os homens. E veja, tal é este fato, que ilumina todos os homens, todos os tipos de homens, que veja o que o nosso autor vai dizer nos versículos a seguir. Aquele que é a palavra estava no mundo. Gente, é como se ele dissesse assim, vejam que fato. Aquele que criou tudo está no mundo.
no mundo. Mas o mundo não o reconheceu. Inclusive aqueles que tinham todas as tipologias acerca do Messias, todos aqueles que foram, de acordo com Paulo, estavam debaixo do aio, do apoio, do guia, do pedagogo, a lei que apontava para Cristo. Esses, os judeus, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, não creram. Mas porque a luz é verdadeira luz, porque a luz é inevitável, porque a luz ninguém pode prevalecer contra ela, as trevas não podem prevalecer, a despeito desta incredulidade, da falsidade, da mentira, a verdadeira luz. Quando o Deus Criador disse, haja luz, foi Deus mesmo que brilhou no coração em trevas, haja luz. E alguns creram. E creram por quê? Porque dependia deles? Não. Mas porque é a luz que ilumina todos os homens. Jesus diz, meus irmãos, nesse sentido salvífico, que Ele é a luz do mundo. Aquele que anda com Ele não andará em trevas. O contraste, portanto, no contexto do Evangelho de João, é que esta luz, ela tem um aspecto, de fato, em relação à vida como um todo, mas especialmente tem a ver com esta luz salvífica. Você já reparou como João brinca com isso? Brinca num sentido, com toda reverência. Mas é lindo ver isto. A criatividade do autor bíblico sendo usada, superintendida pelo Espírito Santo. Você já observou que Nicodemos vai ter com Jesus em que hora? De noite. Ele vai ter com Jesus. Agora, você já reparou que o contraste vem no capítulo em seguida? Jesus vai ao encontro da mulher samaritana. A que horas? De dia. Em plena luz. Ele, Jesus, vai ao encontro da mulher. Não a mulher vai ao encontro dele. E o que Jesus faz? Lhe dá luz em forma de água, que é outra riqueza no Evangelho de João. É o Evangelho das águas. Quem beber dessa água vai ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O Evangelho de João, meus irmãos, quanta riqueza. Esta luz é verdadeira, meus irmãos, porque ela não é uma luz impessoal. O que é espantoso no Evangelho de João é identificar Jesus como luz, mas luz pessoa. Não é uma energia que está aí disseminada no mundo, mas é uma energia pessoal, inteligente, que sustenta todas as coisas. É por isso que esta luz é recebida, tal como alguém que recebe uma outra pessoa em sua casa. Ela não é uma luz no sentido só de irradiar e cumprir este fato apenas, de energizar. Esta é uma visão de mundo que é contrária às páginas das Escrituras. Nós cremos num Deus que transcende este mundo, e este mundo, por ser lógico, por ser inteligível, este mundo foi criado por um ser inteligível, um ser inteligente, um Deus que se revela, e é esta luz que vindo ao mundo ilumina todos os homens. É luz pessoal. Por esta razão, irmãos, observando a rejeição severa daqueles que deveriam imediatamente crer em Jesus, que a incredulidade é a lei que rege este mundo, infelizmente, o fato auspicioso, surpreendente, a boa nova do Evangelho é justamente esta luz querer iluminar alguns.
As pessoas ficam ressentidas, não é? Ah, Deus deveria amar a todos. Por qual razão? Porque é mais justo. Isso quer dizer então que Deus deve ao homem o amor. Bom, se é assim, então Deus tem que amar Satanás, salvificamente também. Deus, irmãos, é amor, e o seu amor não está reduzido ao número de pessoas que Ele ama. Se não existisse ninguém no mundo, Deus continuaria amando. E amando eternamente muito bem o seu Filho. Deus não depende das criaturas para demonstrar que Ele é o que Ele é. Deus é. E Ele quis amar alguns. Poderia não amar ninguém e continuar sendo amor, mas quis amar. Então nós vamos até a verdadeira luz salvadora. Então finalizamos com os versículos de número 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram, contudo aos que o receberam. Não pode estar falando de uma iniciativa humana, mas atestando um fato. Alguns o receberam. Alguns o receberam. E por que eu afirmo isto? Porque o versículo adiante desmente que foi a iniciativa humana. Ele está atestando um fato. Alguns o receberam. Creram. Aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito. A tradução da NVI é sensacional. É isso mesmo. Não é poder, mas autoridade. Os homens foram transformados salvificamente por Deus e o Senhor os colocou num status. Eles agora estão autorizados a se declararem como filhos de Deus, porque neles está o poder de Deus manifesto. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui cai por terra aquela visão universalista de que todos são filhos de Deus, não é? Como ficar de pé esta doutrina católico-romana diante deste versículo? Os homens se tornam filhos de Deus, educados de acordo com o pacto divino, de acordo com a sua lei. Eles não são filhos de Deus, mas se tornam. Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E filhos, o termo grego, deixa claro que é filho adotivo, porque filho de geração é só o huios. Filho, Jesus. São filhos adotivos. Então o versículo 13 nos introduz na doutrina da regeneração, no ato divino unilateral, no oculto aos próprios olhos do eleito, os quais não nasceram por descendência natural, ou seja, descendência com sanguinidade, nem pela vontade da carne, no sentido da iniciativa humana, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, meus irmãos, a luz que ilumina todos os homens atinge alguns homens, faz com que eles recebam esta luz e lhes coloca na condição de filhos para invocarem a Deus como Pai, numa relação singular, inédita, que jamais homem algum pode provar nesta terra por conta dos seus méritos, das suas obras. Céu, atente bem. Ninguém pode entrar no céu. Ninguém pode entrar no céu. Céu é coisa de Deus. Habitar com o Altíssimo é receber o Altíssimo em nós para sermos levados à sua morada.
Deus, que requer do homem o louvor, a adoração, decidiu doar-se ao homem, pois Ele quer ser adorado e sabe que isto é o melhor para o homem. E Ele mesmo se encarregou de forma unilateral, soberana, de atingir o homem. Aplicando então, meus irmãos, esses versículos relacionados à verdadeira luz. Olha, meu irmão e minha querida irmã, e as crianças que me ouvem nesta manhã. Crianças, consigo divisar algumas aqui. Esta luz é luz relacional. Pastor, o que é isso? Crianças, vocês não têm relação com o papai, com a mamãe? Comunhão? Vontade de ficar perto? Ser protegido pelo papai? Esta luz não é uma luz apenas para ajudar você nos estudos, ajudar você no trabalho. Essa luz é casamento. Essa luz não quer apenas conhecimento teológico, mas quer amor, intimidade. Ah, me dê um grande teólogo, conhecedor das páginas das Escrituras, que eu te dou um homem raso, seco, que tem pouquíssimo conhecimento do Senhor. Me dê um homem muito simples, humilde, pouco letrado, que eu te dou um homem cheio do Espírito Santo, que conhece a Deus profundamente. Não quer dizer, meus irmãos, que nós temos intimidade com Cristo à revelia da sua palavra, do conhecimento das Escrituras. Longe de mim dizer tal coisa. Mas o conhecer a Deus por intermédio da sua palavra, conforme o próprio Jesus define, nos convoca a receber esta luz em nossa casa, a relacionar com Ele, a ter comunhão. Não significa apenas, meus irmãos, ser iluminado por essa luz também. Mas se somos iluminados por ela, temos que atestar, testificar de uma comunhão íntima e crescente. E não uma comunhão rasa e algumas vezes decrescente. Ser guiado por ela é importante, mas ter intimidade com esta luz, pois ela veio para iluminar neste sentido de comunhão, de intimidade. E aplicando os versículos que falamos sobre a regeneração, temos dois alvos nesta manhã. Irmãos, eu sei que as pessoas têm dificuldade com o pecado. Nós tivemos uma pregação dada pelo pastor Jailson que nos falou a respeito do indicativo, o que Cristo fez, e o que nós, a partir deste fato, ato, palavra de Cristo, o imperativo, o que devemos fazer, não é fazer para Deus agir, mas é agir porque Deus fez. Isto é fé. Agora a questão é a seguinte: as coisas são assim, todos aqueles que são eleitos demonstrarão, testemunharão pelas suas obras que de fato são eleitos. Mas uma coisa tem que haver: a conexão. Para que haja o imperativo, a obediência, a partir do indicativo da ação redentiva de Deus, é necessário que haja conversão. E isto não depende do seu teatro. Você pode imitar o eleito, andar como o eleito, mas você não será o eleito nunca pela sua força. É necessário de fato ter experimentado a regeneração do alto. A igreja, meus irmãos, é manchada por falsos, porque nela estão homens e mulheres que são joio. Deus quer assim,
Mas isso não exclui o fato de sermos aqui advertidos quanto à conversão. Então, meu amado, você pode ter alguns problemas com o pecado, eu sei. Mas tem que saber se de fato você é um homem arrependido, regenerado. E esta dúvida é boa. Esta dúvida é boa. Não vamos sair daqui presumidos. Mas advertidos de que não podemos fazer nada. Mas eu tenho outro alvo também. Pastor, eu acho que eu nem sou crente. Depois disso aí, eu vou duvidar. Meu amado, de fato, os cristãos são cheios de falhas. Mas sabe o que é maravilhoso? É porque esta obra da regeneração que Jesus vai falar adiante com Nicodemos, nós sabemos disso, é uma obra soberana de Deus. Sabe o que é maravilhoso, meu querido? Que esta obra é mais forte do que eu e você. Ontem falávamos lá no nosso encontro dos pastores, do presbitério. Esta obra da regeneração, conversando com um colega pastor, ele dizendo que alguns membros da sua igreja não conseguem ser descrentes, embora eles vivam uma vida relapsa, mas eles não conseguem dizer, pastor, hoje eu vou pecar, eu vou sair da presença de Deus. Assim é o eleito, meus irmãos, você e eu, nós provamos isso, nós não conseguimos mais detestar Jesus. Às vezes na solidão dos nossos pecados, nas nossas misérias, quando parece que em nós estão assim como que pingos de glória, e nós achamos que fomos esquecidos por Deus, eis que brota em nosso coração esta sede de buscá-lo, de amá-lo, de reverenciá-lo, de estar na presença dEle, de fazer com que a sua palavra nos banhe todas as manhãs, de viver devotado a Ele. Ah, irmão amado, jamais estas coisas brotariam do nosso coração, se não fôssemos regenerados pelo alto. Ele opera em nós tanto o querer e o realizar, porque é Deus em nós. Irmãos, isto é mais forte do que qualquer outra coisa. É por isso que Jesus diz que da mão do Pai, ninguém, nem você, pode arrebatar. É uma ação definitiva, porque Ele é a luz, verdadeira luz, que ilumina. É por isso que o Senhor Jesus pode dizer hoje, como Ele disse, e haverá de dizer, meu. Você é dele e ele é seu. Por isso que esperança, meus irmãos, temos, que alegria bendita, inabalável. Eu sei que muitas vezes nós titubeamos, sabemos o indicativo, mas não acontece nada do imperativo. Mas é certo que acontecerá, porque ainda que nós estejamos assim vacilantes, Ele fortalecerá os joelhos trôpegos. Ele nos colocará, Ele nos tirará de um tremendal de lama, firmará os nossos passos, por amor do seu nome. Essa é a esperança que me faz, mesmo caindo, mesmo tropeçando, continuar buscando a sua presença, porque não há motivo para respirar, se não amar o noivo, o meu noivo, o seu noivo. Testemunha a respeito deste Jesus. Tem em mira somente o testemunho sobre este Jesus. Embora esta luz, meus irmãos, seja negada por muitos, ela haverá sempre de prevalecer sobre as trevas do meu e do seu coração. Porque a obra que Deus fez em nós é soprar vida. Vida em nós. Vida espiritual. Quero chamar à frente os nossos irmãos presbíteros e diáconos.